Vamos embora. Pessoal, qualquer coisa, levanta a mãozinha ou dá um toque que eu paro. Hoje nós vamos falar um pouco de figuras, ou seja, figuras que a gente traça no gráfico e possivelmente a gente tem um padrão que dá-nos as probabilidades de direcionamento, seja ir para um lado, seja ir para o outro, e isso é muito importante para nos dar aí um norte em todo tipo de operação possível. Então, hoje, não sei se vocês estão no grupinho do Telegram, acredito que a maioria está. Eu fiz 3 operações hoje. 2 com mentorados e uma eu fiz sozinho. A da manhã. A da manhã foi essa operação aqui, ó. Eu vou explicar o porquê e vocês vão conseguir pegar, de certa forma, a visão. Vamos lá. Seguinte, futuros, como a gente já conversou, o modo operacional dele é um pouco mais agressivo. É algo que tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ali a ambição, a ganância toma conta, porque é o dinheiro mais rápido que tem para se coletar no mercado, vem de derivativo, e o futuro ele é um derivativo, tá? Mas tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que vem, vai. Então, por exemplo, utilizando da técnica que a gente já estudou, caso alguém tenha dúvida, pode mencionar que eu mostro tudo de novo. O que eu fiz? Eu notei essa movimentação aqui, hoje pela manhã. Lógico que temos que desconsiderar essa parte aqui. Nós estávamos aqui, ó, de certa forma, caranguejando, lateralizado, né, em padrão de equilíbrio, aqui na parte superior da MA 200. O que eu fiz? Tracei a Fibonacci no gráfico de 1 hora, para ser a Fibonaccizinha, até o topinho aqui desse movimento. Então vamos desconsiderar isso aqui, que nem eu falei. E tinha visto que possivelmente a gente tinha uma bandeira de alta, porque está acima dos nossos 382 aqui da Fibonacci. Então eu coloquei uma linha aqui para facilitar a minha visualização. Então eu sei que qualquer coisa acima disso, que o preço segure, a gente pode ter uma bandeira de alta aí no gráfico de 1 hora. Então, com base nisso, uso muito essa linha estendida, tá? Então, segunda ferramenta aqui do TradingView do lado esquerdo, uso muito essa ferramenta aqui para poder fazer alguns tracejamentos aqui. Então, por exemplo, peguei a parte superior do corpo e tinha achado exatamente essa diagonal aqui. O que isso vai simbolizar? E o porquê que eu traço do corpo? Existem alguns desenhos, algumas formas que eu traço do pavio, mas aí é onde está a coerência, né? Eu acompanho muito o mercado, então esses movimentos eu tinha acompanhado e sabia que poderia ser uma bull trap, que a gente chama. Então eu acompanhando o price action, que é o que é o price action? É o book de ofertas lá da Binance. Eu estava acompanhando o price action, que é uma forma de você ver como que o preço corre no book, e eu vi que tinha uma grande resistência nessa área, e que ela soltou o preço, ou seja, ela saiu. Vamos supor que são vários investidores que estão ali colocando o Bitcoin para ser vendido naquela região, que seria nessa precificação aqui de 40.650, e esses vendedores falaram, não, vamos sair fora. Então eles cancelaram as ordens que tinham ali para venda desses Bitcoins, e os compradores que estavam batendo, querendo consumir aqueles Bitcoins, eles falaram, bom, se a gente vai utilizar esses Bitcoins para poder segurar o preço, então vamos sair, porque se eles acabarem consumindo, eles vão ter uma grande estrada aí para seguir. São os famosos ursos, que estão tentando segurar o preço e empurrá-lo para baixo, tá? Então, eles saíram, o preço deu essa estourada para cima. O que eles buscam com isso? Posicionar compradores no mercado. Então, os compradores começaram a ser posicionados. Então, é como se você tivesse 100 pessoas vindo na sua direção e você fosse jogando para o lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eles foram jogando para o lado. E quando eles viram que essa força começou a ficar já um pouco esgotada, eles colocaram a ordem de venda aqui em cima. E aí veio derrubando. Porque os compradores que queriam essa faixa de preço acabaram se posicionando até mais para cima.
e aqui eles barraram o preço, devolveu metade do tamanho da vela, então fechou esse paviozão gigante. Então por que que eu, em alguns casos, não considero pavio? Por conta de movimentos como esse. Isso foi uma jogada que o cara fez, então por isso que o preço percorreu todo esse mapa, né, vamos dizer assim, que seria dentro do gráfico, e o gráfico tem que anotar todo o movimento do preço. Então o pavio fica como histórico de que o preço chegou até essa região. Porém, a média de negociação dessa vela, um gráfico de 1 hora, ou seja, cada vela tem 1 hora de durabilidade, a média dessas negociações ficou dentro desse corpo aqui. Então aqui foi onde o grosso aconteceu. Aqui foi uma fase, vamos dizer assim, desse período de 1 hora. Tá? Então foi devolvido e beleza. Então, levando em consideração isso, eu traço meus padrões, na maioria das vezes utilizando o corpo como base. Então aqui, ó, a gente tem nitidamente esses corpos aqui, né? Então eu traço a linha sempre a favor do movimento, ou seja, se a gente anda da esquerda para a direita, então a favor desse movimento. A gente vem tendo uma topos, né? Vamos dizer assim, vamos considerar a cabecinha do corpo como possíveis topos aqui, vai? Então a gente vai traçar dos topos dos corpos, ó, por mais que seja de venda ou não. E beleza, nós vamos ter aqui uma diagonal nessa angulação aqui. Por quê? Porque só você vê, ó, a linha vai vir assim. Então você vem, coloca ela em cima aqui, ó, e direciona ela. Então você vai pegando todas as partes superiores da vela. Então, ó, pá. Então aqui, ó, ela já está mais bem colocada, porque eu pego esse corpo, pego esses corpos aqui e esses aqui. Fechou. Então essa vela aqui ainda não existia, tá? Aí eu venho aqui e vou traçar uma embaixo também, para ter uma noção de que desenho é, de que forma que é, de se está apontando para baixo, está apontando para cima. Tem pessoas que já conseguem bater o olho e saber, por conta da prática, né? Tem pessoas que não tem problema de desenhar. Eu mesmo que tenho prática, desenho. Então, beleza, ó. Encontrei isso aqui. Traçando, levando em consideração que, se eu estou traçando a linha de baixo, eu tenho que traçar a parte inferior dos corpos. Então, peguei aqui, que faz confluência na diagonal nessa angulação aqui, e vai até aqui. Então, isso aqui, alguns chamam de cunha descendente, só que como a gente está numa bandeira de alta, poderíamos chamar de flâmula, né, que parece realmente uma bandeira em formatinho de triangulinho. A gente chama isso de flâmula. A bandeira de alta pode ter alguns desenhos. Ela pode ser assim, lógico que não vai ser em linha reta, né? O preço ele pode vir dessa forma como veio, né? Porque passa o candle, encerra o candle, ele vai indo meio que de lado. Perdão. Então você pode ter uma bandeira assim. Opa, ficou na diagonal. Assim. Você pode ter uma bandeira parecida com essa que a gente teve, que é assim. Você pode ter uma bandeira assim também. Tá? O importante é ela respeitar o 0,382 da Fibonacci, que a gente já traçou, e essa linha branca aqui, ó. Vou deixar ela até em outra cor. Vou deixar ela em vermelho e tracejada. Tá? Então essa linha tracejada, acima disso, se o preço se equilibrar ali, quer dizer que eu tenho uma possível bandeira de alta. E esse desenho ainda me mostra que eu tenho uma flâmula, ou seja, uma bandeira com flâmula de alta. Show de bola. Está dentro do padrão bandeira e está respeitando a faixa de precificação para se configurar, validar uma bandeira. Então, feito isso, eu entrei nessa região aqui da bandeira, né? Tinha feito um gerenciamento que, caso o preço viesse a cair um pouco mais, eu compraria mais posições nessa região aqui, porque, como eu já falei, todo desenho que você faz, a base inferior, se for um desenho que rompe para cima, no caso desse aqui, por ser descendente, tá? Existem casos que o descendente não é para cima, no caso de um triângulo, mas eu vou explicar isso para vocês, a gente vai falar sobre. Mas no caso de uma cunha descendente e um canal descendente, eles rompem para o lado oposto, para cima. Um canal ascendente e uma cunha ascendente, eles rompem para baixo, lado oposto. Já triângulo, que eu vou ensinar em um outro momento, talvez até hoje mesmo já vou conseguir ensinar o triângulo,
ele vai romper onde a base é reta. Então, no caso de um descendente, você vai ter a base assim, vamos dizer, né? Ó, você vai ter a base reta e vai ter a angulação descendente. São 3 ângulos, onde a base vai ser reta aqui e ele rompe para baixo. O ascendente vai ser ao contrário. A base vai ficar acima e você vai ter ele nessa angulação. Tá? Isso é um triângulo ascendente. E o que eu mostrei anteriormente é um triângulo descendente, que eu vou mostrar num exemplo que eu acredito que está rolando agora, isso nos 5 minutos. Tá? Esses rompem onde a base é reta. Tá? Então, eles meio que, se o descendente romperia para cima na cunha e no canal, no caso do triângulo, não, rompe para baixo. Então, ele mantém a palavra descendente com rompimento para a mesma direção. E o ascendente é a mesma coisa. Então, beleza. Feito isso, eu escalonei ordens aqui, tá? Alavancado, no mercado de futuros. Por que eu não posicionei swing? Porque para esse tipo de movimentação, qual o mercado ainda está um pouco instável, nós não estamos numa tendência nítida, né? Tá tudo uma bagunça, alguns gráficos estão de alta, outros estão de baixa, bandeira de baixa no mensal, enfim. Uma porrada de coisas que me fazem crer que ainda não é o suficiente para eu me posicionar swing e surfar grandes movimentos aí na carteira spot. Então, o que eu estou fazendo? Buscando o scalp. O scalp é operação rápida, uma operação que a gente entra alavancadinho ali, querendo que o preço corra pouca casa decimal, às vezes nem rompe uma resistência grande, mas por estar alavancado, eu estou fazendo o quê? Eu estou pegando, vamos supor, $1.000 meu, chegando para a Binance falando, ó, vou pegar $1.000 meu aqui, vou pôr, você me empresta 50 mil, então alavancando em 50 vezes, eu estaria com o tamanho de como se tivesse $50.000, tá? Caso eu venha a ser liquidado, eu perco só os 1.000, tá? Você não fica devendo para a corretora o que você pegou emprestado, tá? A gente fala empréstimo porque é uma forma fácil de você imaginar, tá? Então a corretora fala, beleza, Vitor, seus $1.000 você me dá e eu te dou, então, esse empréstimo para você operar dessa maneira que você quer, apostando em long, no caso, que seria comprado a favor da subida do preço, não em short, que seria vendido contra o preço, ou seja, a favor da queda. Então, é como se fosse o índice, o dólar, que as pessoas operam na B3 ou a opção binária, que você escolhe uma direção para o preço percorrer. Então, beleza, coloquei minha posição aqui, alavancado em 50 vezes, então meu tamanho era vezes 50, e beleza. O mercado deu essa estourada aqui e devolveu mais uma bootstrap, que não teve tanto êxito, porque eu acompanhei também no price action, que seria no book ali, e eu vi, os caras saíram fora, tentaram voltar, e o preço, depois de um tempo, conseguiu força o suficiente para romper a bandeira de alta, que é uma bandeira que se rompe para cima, tá? E seguiu o movimento. Eu, com isso, fiz 30% da operação. Se eu tivesse segurado, provavelmente teria feito até o dobro, porque o preço correu mais uns $300, 400 para cima, que era o que já tinha percorrido e eu tinha fechado, e o lucro foi para o bolso. Daniel, pode falar. Daniel? Pode tirar a dúvida. Você levantou a mão, não sei se você levantou sem querer. Ô, Vitão, foi sem querer, na verdade. Até entrou 2 usuários na call aí. Não sei se tá aparecendo para você também, mas para mim tá como 2 usuários aqui, meu. Deixa eu ver se eu tiro aqui um, ver se não vai cair para você aí. Acho que saiu. Aí, fechou. Show de bola. Gu, você tinha levantado a mão, acho que em algum momento aí. Tá ok? Não, tá tudo bem, eu não levantei, não. Tá, então beleza. Então beleza, gente. Hoje minha operação se baseou nisso, né? Lembre-se sempre do gerenciamento. Então eu tinha a primeira entrada nessa região. Cheguei a colocar mais uma entrada quando esse candle devolveu todo esse movimento. Então eu entrei mais um pouco no mesmo lugar que eu já tinha entrado, porque eu já estava começando a sentir que estava rolando essa bootstrapzinha, porque os caras já estavam começando a ficar desesperados, porque já não tinha mais para onde ir. O famoso blefe. E aí eu tinha feito o quê? O stop loss estava abaixo dessa linha, que seria nosso 382 da Fibonacci, contando que o preço seguraria nessa região por conta de validar uma bandeira de alta. E aí coloquei o stop aqui abaixo, e caso o preço viesse a cair, eu ia adicionando mais ordens,
e caso continuasse sendo coerente a movimentação do preço sentido a meu stop, eu manteria a operação, porém maior, porque eu estaria enxertando grana. Caso as coisas já se dissiparam, ficaram um pouco estranhas, aí eu anteciparia até meu stop. Tá? Pode falar, Vini. Ô, Vitão, Fala aí, querido. tira uma dúvida aí, rapidinho, essa questão do scalp, eu ainda tô ficando bom ainda nessa parada. Aonde você geralmente usa o stop em scalp? Porque às vezes você joga um stop muito curto, às vezes você toma uma violinada e o preço vai a seu favor. E se você joga às vezes um stop muito longo, às vezes o scalp não vale a pena, né? Sim. O que você costuma basear no que aí, para mim entender o que desconfiguraria aí a tua operação e você sairia no caso? Então, ó, por exemplo, aqui, esse candle faz exatamente confluência com o 382 da FIBO. Sim. Então eu notei que a gente já tinha aí um fundinho, vamos dizer assim, né, nesse candle aqui, nesse momento. Então eu falei, bom, a FIBO está sendo respeitada, então já existe um histórico de que chegaram lá e ela devolveu. Então, com base nisso, eu usei o próprio 0382 como base para apostar naquele padrão de bandeira de alta, porque se ele rompesse disso para baixo, ele já invalida, ele já tem chances de fato ser uma bandeira de alta, tá? Ele pode vir a corrigir um pouco mais, aí para mim não interessa. Então aí para mim eu saio fora. E outra coisa que eu analiso é o próprio book de ofertas. Eu vou um pouco no price action, por mais que ele é um pouco genérico, vamos falar assim, mas ele te dá um pouco de embasamento, cara. Ele te dá um pouco de embasamento para saber se está entrando em ordem, não está, quais são as possíveis regiões que você tem grandes resistências. E na hora que eu abri a operação, o 382, que era por volta de 40.400, tinha muita confluência no price action. Tinha bastante Bitcoin posicionado de 40.400 a 40.499. Então eu acreditava que se chegasse ali, ele ia devolver um pouco no movimento, por mais que rompesse depois, que é o que geralmente eu sinto no movimento do mercado. Não sei se eu respondi sua dúvida. Entendi. Você olha o book na própria Binance mesmo. Própria Binance. Eu reduzo lá para a escala de 100, para ficar um pouco mais visível, vejo se tem coerência o book com um pouco do gráfico, se os dois estiverem fazendo coerência, que era o caso dessa operação, e eu estou num padrão desse, eu vou só administrando. No scalp, cara, eu nunca abro e viro as costas. Eu fico acompanhando. Aí, eu fico de cara ali. Eu fico de olho o tempo todo. Eu tive hoje o caso numa mentorada que o scalp foi rompido, a gente fez grana rapidinho, só que ela não deu tempo dela abrir a operação. Aí eu falei, puta merda. Aí segurei, aí meu scalp já virou, já não era mais um scalp. Então eu tinha a chance ainda de tomar uma reversão. Mas acabou que deu certo, né? Deu certo, saímos fora. E o preço até caiu mais. Então foi mais ou menos nessa região que a gente entrou. A gente pegou isso aqui. Só que até ele fazer isso aqui, ele desceu, aí subiu, aí desceu, e isso tudo ela estava em prejuízo, eu estava em lucro ainda, mas ela estava em prejuízo. Aí eu falei, aguenta firme. E olhando para esse action, a gente viu que deu uma brecha, ele foi, a gente fechou, e aí o preço corrigiu. Ela estaria no prejuízo agora se tivesse ainda com a operação aberta. Tá, entendi. E a retração de FIBO, você chega a usar ela para stop ou você nunca chegou a usar ela para stop, só alvo mesmo? Então, depende. Se na operação for coerente, eu uso. Mas, por exemplo, nesse caso, está coerente. Então, meio que o útil ao agradável. Validando a bandeira de alta, tenho aqui já um histórico de que chegamos a testar e se manteve firme. O price action dizia que estava ok mesmo, tinha uma região boa aqui de pessoas querendo comprar o Bitcoin nessa região, ou pelo menos segurá-lo. Eu falei, então beleza, então é aqui que é o meu máximo. E aí eu instalaria ordens caso viesse perdendo, e se ainda tudo se mantivesse coerente, fechou. Eu fico com um olho no celular e um na tela. Um no celular e um na tela. Faço desse jeito. E tá certo, cara. Passou uma operaçãozinha rapidinha, você pega um vácuo, tá dando certo. Eu ando fazendo dessa forma. Até eu tô levando o notebook até pro banheiro, cara, pra você ter uma ideia. Eu levo ele pra todo lugar aqui. Tá frenético no trade. Tô insano aqui o tempo todo. Mas valeu, Vitão. Já respondendo a pergunta aí. Valeu. Tamo junto. Então, beleza, gente. Com base nisso, peguei essa movimentação, esse estouro. Beleza, fechei a operação. Scalp é isso, é ser rápido. Então, por mais que você fale, pô, mas dá para ir muito mais, eu saí meio que da metade do movimento. Não tô nem aí que eu perdi esse restante de movimento. Esse não é o pensamento, para você colocar dinheiro pro bolso.
Aqui, um pouco com Deus é muito, que nem eu falo, principalmente no começo. Então, aqui no Bitcoin, no momento, a gente vê um padrão de equilíbrio, nós estamos segurando na EMA 12, então, quando uma hora vier a perder essa EMA 12, é um momento que a gente deve ficar alerta, porque até agora a gente não perdeu em toda essa movimentação, né? Ó, quando a gente fez nosso fundo ascendente, né? Por enquanto está sendo fundo ascendente na data de ontem, até agora o Bitcoin não perdeu a EMA 12, numa hora. Então, eu acho que perdendo aqui a gente pode vir a corrigir mais, tá? No 4 horas, se a gente vier a traçar a Fibonacci, desde o nosso fundo ascendente aqui, a gente nota que eu também tinha uma bandeira de alta no 4 horas. Aquela movimentação em que eu entrei, tá? Então, no 4 horas, a gente teria aqui como possível ponto de reversão de tendência, tá? Então, tudo foi a meu favor naquela operação. Então, eu olho sempre o macro. O mensal eu não cheguei a olhar, nem o semanal, porque para um scalp não seria necessário para mim ali, é algo só a pontuar, se tiver a favor, beleza. Se não, ok. E agora, no momento, nós temos aqui esse movimento, que por mais que o pavio veio aqui para baixo, a gente está acima do 0,382. O corpo da vela. Então, a média está fechando acima. E se você é um cara, por exemplo, que traça através da média do corpo, você vai ter praticamente o mesmo padrãozinho que a gente tinha anteriormente, tá? Você vai ter praticamente a mesma coisa. Aqui, a base superior vai ser uma resistência e na base inferior vai ser um suporte. Em padrões, desenhos gráficos como esse aqui, em que rompe para cima, você tem esse desenho aqui, quero que você idealize isso na sua cabeça. Você tem essa parte muito mais forte do que a de cima. Então, a de cima, quanto mais toque tiver, mais fácil fica para romper. Só precisa de um empurrãozinho, vamos dizer assim, tá? Por ser uma figura descendente, ela rompe para cima, então o suporte dela tende a ser mais forte, tá bom? Alguma dúvida? Então, beleza. Vamos lá. Algumas pessoas já estão traçando esse formato aqui. Que seria o quê? Isso aqui a gente chama de linha de tendência de alta, porque ela serve como apoio para o preço. Ó. Quando o preço chega perto dela, ele se mantém e segue o movimento. Porém, se você traçar corpo com corpo, né, tem pessoas que traçam com menos dados, né, tem menos candles de 1 hora aqui dentro, tem pessoas que já traçam desde lá de trás, vai ter um desenho um pouco mais macro, mas tem algumas pessoas que já estão traçando essa cunha ascendente no gráfico de 1 hora, querendo dizer o quê? Que o BTC pode vir a subir, ele pode vir a encontrar resistência nessa região, por ser um padrão que rompe para baixo, essa região é mais forte do que essa aqui. Então o BTC pode romper a bandeirinha de alta dele, pode ir embora e vir até aqui se ele quiser, né? Mas quanto mais ele vai afunilando, mais chance dele perder força e romper essa linha de tendência de alta para baixo, né? Porque, como eu falei, em caso de figuras ascendentes, o suporte é mais fraco do que a resistência, tá? E nada que o BTC também invalide essa cunha ascendente e se torne um canal, né? Olha quanto, se a gente abrir um canal aqui, que seria as margens simétricas, olha o quanto que o BTC pode correr aqui dentro ainda. Ó. Se ele vier em linha reta, em tiro, ele pode bater 43 mil dólares praticamente, devolve, apoia e vai embora. Até uma hora que isso é rompido. Tá? Que é o canal que nós temos no nosso gráfico diário. O BTC acabou segurando exatamente o suporte no nosso gráfico diário. É um gráfico de visão macro. Então, ó, tá traçada já aqui até a resistência do nosso canal. E aqui seria o nosso suporte. Então, tá nítido aqui que isso aqui é um canal de alta, tá? Canal de alta, como se estivesse falando um canal ascendente, é um canal que rompe para baixo. Não quer dizer que ele é canal de alta porque vai para o alto. Não, rompe para baixo. Tá? Então,
resistência mais forte aqui em cima, suporte mais frágil. Isso aqui a gente chama de fake out. O que é um fake out? É quando a gente tenta fazer um rompimento, mas o preço é devolvido de volta para dentro do padrão. Ou seja, a gente não obteve sucesso em romper e seguir o movimento de baixa. Tanto aqui e quanto a ontem, que a gente fez esse movimento também, e não tivemos continuidade. A gente conseguiu devolver o preço para dentro do canal, e agora ele está querendo seguir em tendência, ou seja, ele está querendo decretar o quê? Um possível fundo ascendente, igual a gente teve aqui, Então a gente pode ter algumas movimentaçõezinhas aí no BTC. No BTC para os próximos dias, tá? Eu não vejo muito volume a ponto de ficar extremamente otimista, mas estou acompanhando, né? O volume já está um pouquinho decrescente. Seria interessante se a gente visse um pouco mais de força, para aí sim ele perder volume e começar a querer corrigir, achar um fundo ascendente no diário e seguir em frente, né? Mas beleza, vamos acompanhando de perto. Nós estamos tentando devolver o BTC para fechar o dia sem romper a EMA 12, que é o que ele está tentando fazer aqui, ó, fechar acima para estar rompida e utilizar ela como suporte para buscar a EMA 26 e possivelmente romper. Então vamos esperar até as 9 horas para ver como fecha esse candle aí. No price action aqui, a gente tem uma região grande de acumulação de Bitcoin na casa dos 41.500 e nos 41.600. Somando as duas casas, a gente tem em torno de quase 300 Bitcoins ali para serem consumidos. Vamos ver se a força vendedora sai ou se de fato ela é enfraquecida a ponto do Bitcoin conseguir correr esse corredor, que seria caso ele rompesse esses dois pontos, 41.500 e 41.600. Tá? Então, beleza. Alguém tem dúvida até aqui? Conta canal de alta e bandeira de alta, cunha ascendente, cunha descendente. Não? Não, Vitão, tranquilo. Tranquilo? Então, desenhos como esses vocês vão encontrar o tempo todo. Por quê? O mercado precisa de topo e fundo para seguir qualquer tendência que seja uma de baixa, seja uma de alta. Levando isso em consideração, se você reparar, você tem aqui, por exemplo, um desenho de uma cunha, né, ó, que foi rompida, foi feito o pullback nela e ela estourou de volta. Então, são padrões que você vai enxergando ao longo da sua jornada no trade e que te fazem achar lados favoritos para posicionar. Por exemplo, os que são favorecidos o lado favorito seria o long, seja em spot, seja em futuros. Você vai buscar comprar onde? Numa tendência de baixa? Sempre na região de suportes. Isso aqui não necessariamente é um suporte nítido, mas ela, por ser um desenho, isso aqui na parte de geometria, dentro do gráfico, ela pode encontrar possíveis suportes para o preço. Então, olha aqui, ó, o preço rompe, mas devolve para dentro e segue. O preço pode chegar perto e devolver. Então, regiões que você vai procurar entrar, se posicionar em spot, com padrões como esse, vão ser sempre regiões de suporte, que é a linha inferior, tá? Que vai servir como suporte. Você nunca vai abrir uma operação em long com todo o seu capital nessa região, porque essa região é uma região de resistência. Então, se a gente tiver em tendência de baixa, olha aqui o quanto que você perde. É lógico, se você já tem uma certa experiência, fala, não, eu vou entrar aqui porque vai romper, entra com pouco capital, você tem outras confluências para entrar aqui, beleza, mas tem que ser coerente. Aqui não é uma região que você está fazendo o seguro, entenda isso. Por mais que você seja coerente, aqui não é a região máxima de segurança para esse tipo de operação. Então, para quem esperou um pullback, seja aqui, conseguiu fazer um scalpzinho até aqui. Para quem pegou um pullback, mantendo esse padrão desenhado, pegando ele aqui, né, conseguiu fazer uma boa rentabilidade aí, se segurou o scalp, enfim. Tá? Então, padrões vocês vão achar o tempo todo. O tempo todo. No momento agora, nós estamos em padrões ascendentes, porque nós estamos subindo. Então, é normal que no momento esses padrões rompam para baixo para poder dar fôlego ao ativo. Para ele continuar subindo, ou ele vir a devolver o movimento e a gente começar, talvez, uma nova tendência. Fechou? Alguém tem dúvida? Ó, o Bitcoin tá batendo legal aqui, ó. Lá no book de ofertas. Se vocês quiserem abrir o book de ofertas da Binance, vocês vão como se fossem comprar um Bitcoin, BTC/USDT, lá em mercado ou trade. Coloca ali embaixo onde tem as escalas, que é em cinza,
logo abaixo do último número verdinho que tem, que é o de compra, você coloca ali a escala de 100, você vai conseguir enxergar nitidamente isso. Alguém levantou a mão? Pode falar, Gu. Eu, então. Ô, Vitor, nesse caso aí, a gente está em sobrevenda, chegando perto de sobrevenda, né, no 4 horas, porém acabou de ter o cruzamento das emas para cima. No caso de um scalp, tu entraria nessa condição até chegar perto ali da MA200, que seria um ponto de resistência forte? Então, na verdade, não. Por quê? O scalp, a gente usa gráficos menores. Então, eu uso o scalp 1 minuto, 5, 15, 30 e 1 hora. 1 hora é o gráfico mais pesado que eu uso para fazer scalp. Em 4 horas, ele pode ter esse cruzamento e logo devolver o cruzamento para baixo, que é um gráfico um pouco mais pesado. Então, eu até não duvido que a gente possa estar formando um louco. Tá? Lógico, isso aqui é tudo previsão, isso aqui é tudo especulação, mas pelo mercado não estar reagindo com muita força, eu não duvido que a gente crie um topinho aqui e venha cair e para formar um repique e cair do canal. Não duvido disso. Então, como eu estou vendo uma tendência nítida de alta, eu não confiaria muito no cruzamento dessa EMA aqui pro 4 horas. Em caso de scalp, beleza. Mesmo assim é arriscado. Mas em caso de scalp, eu já apostaria um pouco. Ó. Acabou de cruzar aqui. Para quem tiver em long, acredito que vai dar um pouquinho de bom aí na operação. Entendeu, Gu? Entendi. Então, no caso de gráfico com sobrevenda mesmo, as emas cruzando para cima, é bom não arriscar. Gráfico grande, só se você tiver uma tendência nítida de alta. Tá. Bem nítida. Tentar Senão, pegar sempre com RSI baixo, né? sim. E eu ver o cruzamento da EMA. Sim. E outra, o 4 horas está quase em sobrecompra e não sobrevenda. Então, ó, como que ele está esticado. Ele está aqui em 63. Então tá um pulinho aí para bater os 70. Porém, aqui no 4 horas, a gente tem a bandeira de alta. A gente está com uma bandeirinha de alta aqui. Né, ó. Então, eu acredito que a gente possa romper aí a faixa dos 41.500, 41.600, por mais que nos 5 minutos. Mas por ser um gráfico pequeno, talvez não respeite, né, tanto, porque os gráficos maiores começam a chamar, né, como se fosse o pai chamando o filho que está jogando bola na rua. Então, os gráficos maiores, se o 4 horas estiver realmente com uma bandeira de alta, ele vai fazer esse possível triângulo descendente e romper para cima. Vai desconfigurar isso aqui. Porque o 4 horas está em bandeira de alta. Então, não faz sentido. A gente já está perto de uma zona que o 4 horas poderia perder essa bandeira de alta, caso rompa para baixo. Então, o que está acontecendo aqui? Um padrão de equilíbrio, que dá para ver nitidamente, ó. Topo e fundo, topo e fundo, topo. Pode ter mais um fundo. E todos os fundos estão sendo ascendentes, ó. Fundo ascendente, fundo ascendente. Se isso aqui devolver, pode fazer um fundo ascendente. E depois romper o padrão para cima. Tá? Por conta do 4 horas, por conta do 12 horas, do diário, que estão todos ainda, né, em tendência de alta por enquanto. Então, os menores, por mais que a gente tenha um triângulo descendente, às vezes vai desconfigurar. Você fala, pô, mas desconfigurou, não era para cair? Exatamente por isso. Você tem uma hierarquia de peso entre os tempos gráficos. Então, quanto maior o tempo gráfico, mais força e intensidade ele vai pôr no movimento. Ele vai chamar no peito e falar, ó, não, isso aqui não é um triângulo descendente de jeito nenhum, pode romper esse trem aí, vamos subir, nós estamos em bandeira de alta aqui. Mais ou menos essa ideologia, tá? Alguém tem mais alguma dúvida? Olha aqui, ó. Padrãozinho nítido de equilíbrio. Provavelmente a gente vai ter um inside bars em algum lugar. Que no caso está sendo aqui no 4 horas mesmo. Ó o padrãozinho de inside bars. Você tem uma vela, o corpo dela é maior que a vela secundária, e que a terceira velinha ainda é menor do que a secundária, ou seja, uma entra dentro da outra. Então tá nítido aqui um inside bars no 4 horas. Que inside bars, que eu já te falei, é sinônimo de
equilíbrio. Então, nós estamos em equilíbrio. E, de fato, isso se mostra nessa movimentação. Alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilo? Olha lá, ó, price action está torando ali o book. 200 bitcoins como possível resistência em 41.600 e 41.500. Está com 80 bitcoins agora querendo descer e fazer a força compradora não se aglomerar em 41.400. Porém, a briga está bem intensa e bem de igual para igual. Está interessante essa movimentação toda aqui. Vamos acompanhando. Pode ser que até o final aqui a gente tenha um desfecho. Apesar que essa briga está durando, ó, praticamente o dia todo, né? Ó, se vocês olharem aqui. Então, beleza. Show de bola. Deixa eu ver se eu arrumar aqui. Outra coisa que é interessante, que você também pode usar como um balizador para possível força do preço, é traçar LTAs. Eu gosto muito de fazer isso, para ver se de fato a minha análise está sendo coerente, por mais que eu utilize outras ferramentas. Então, o que você pode fazer? Você pega uma linhazinha estendida e tenta traçar uma LTA que seja coerente, ó, e pegue todos os corpos possíveis. Aqui, ó, nós temos uma LTA para esse movimento. Então, ou essa bandeira rompe para cima e vai acabar fazendo uma confluência, que seria o quê? Utilizar essa LTA como impulso, e ela vai embora, podendo vir a alcançar a MA200, enfim. Ou, caso a gente rompa essa LTA, a gente provavelmente vai fazer um pullback, que o pullback é para tentar recuperar a movimentação que a gente estava. Caso não recuperem, a gente tende a devolver e reverter o movimento. E isso seria o quê? Tudo que os ursos querem. Tudo que eles querem ver é esse tipo de movimentação. Tá? Perdas de grandes suportes para o preço. Então, aqui a gente tem nitidamente uma LTA. E uma LTB, por exemplo, seria uma linha que faria ao contrário. Por exemplo, aqui, vamos levar em consideração esse movimento aqui. Tudo isso aqui que o preço tocou e não conseguiu romper, a gente chama de resistência. E no caso desse padrão aqui, que era uma cunha descendente gigante, ou canal, para quem quiser chamar, também dependendo do jeito que você traça, você consegue achar um canal aqui. A gente chama isso de LTB, linha de tendência de baixa, tá? Que faria o preço ter uma certa dificuldade de romper. Rompendo uma LTB, a gente está tendo uma reversão de movimento. Assim como rompendo uma LTA, a gente tem uma reversão de movimento, uma reversão de tendência. Por isso que é linha de tendência de alta, tá? Alguém tem alguma dúvida? De boa? Então, beleza. No momento, diário fechando acima da EMA12, isso é positivo, isso é bacana. Então, a gente pode traçar uma FIBO até aqui. Qualquer coisa acima dessa região, opa, poderia ser uma tendência, só poderia ser uma bandeira de alta, que faz confluência com essa região aqui, que provavelmente o preço tentou corrigir, rejeitou, porque temos um suporte, a Fibonacci, inclusive, já alerta sobre isso, e a gente tornou a subir. Então, qualquer coisa que o preço devolva e fique nessa região aqui, a gente tem uma bandeirinha de alta no diário. Então, é bem interessante vocês estarem sempre olhando vários tempos gráficos. Semanal, a gente provavelmente está indo de encontro com a nossa EMA12, que vai ser uma resistência. A EMA12 está em 42.200. Então, nós estamos em 41. Se o preço subir $800 a mais, a gente vai chegar nessa região aqui, que é uma região de resistência. A gente pode até ver se nós estamos com a bandeira de baixa no semanal por enquanto. Ao que tudo indica, sim. Se o preço não romper o 382, que é 42.244, e faz confluência com a EMA12, que está bem aqui, olha o biquinho dela aqui, ó. Estou conseguindo enxergar?
bem aqui. Então, se o preço não rompe essa resistência, que a gente pode utilizar a EMA 12 como base, a gente tem uma bandeira de baixa no semanal, que é um gráfico grande. Então, os pequenos agora tem que começar a vir fazer o efeito dominó. Pivô de alta em todos, bandeira de alta, vai rompendo tudo que der para romper para cima, para justamente levar os grandes a também romperem os padrões de baixa que eles têm ainda. No caso do semanal, no caso do mensal, ambos em bandeira de baixa, tá? Então, a gente também pode colocar uma linha horizontal nessa região dos 42,244, tá? Ou você pode setar alarmes. Então, eu coloco o alarme, por exemplo, aqui, para saber que o preço de fato cruzou. Coloco aqui na Binance também. Então, tudo isso você vai monitorando de forma particular. Então, eu estou aqui, inclusive, já setando o alarme na Binance. Para quem não sabe, é só você abrir o gráfico do ativo na Binance e lá embaixo, onde está escrito moeda, alerta, margem, comprar e vender, você tem um botão de alerta. Você clica lá e vai receber uma notificação no aplicativo do computador ou até mesmo do celular. Então, eu vou colocar agora um alertinho aqui, ó. Quando o preço sobe acima de 42,250, eu vou colocar. Vou colocar o alarme para repetir isso sempre. Que caso eu não veja num momento, eu vejo em outro. E já era. Nós rompendo, ó, o preço está sendo devolvido aqui, ó, um gráfico de 5 minutos. Então, vamos voltar para os 5 minutos. Eu abri até uma operaçãozinha em short. Ó, o preço provavelmente vai encostar aqui na EMA 12 e vai segurar, porque toda vez que EMAs ou MAs estão abaixo do preço, elas servem como suporte. Toda vez que elas estão acima do preço, elas servem como resistência. Então, vamos ver o que os 5 minutos vai nos proporcionar aí. Eu ainda acredito que temos aí o triângulo. Tá? Então, vamos ver como que o Bitcoin se comporta, se ele pode segurar e romper, né? Como eu falei, o gráfico de 4 horas é um gráfico que tem muito peso e ainda está otimista aqui toda essa movimentação. Então, logo menos a gente pode romper isso para cima. Por isso que eu faço scalp. O scalp já está me dando aqui, ó, 3% de lucro. Por quê? O que aconteceu? O preço, eu entrei mais ou menos nessa região. O preço resolveu subir, tocar o triângulo aqui, eu entrei um pouco mais pesado. Que então, o que eu fiz? Eu puxei meu preço médio, em vez de eu fazer 1 pelo outro dividido por 2, para ter um preço médio, se eu fizesse um aporte igual, né? Usar 10% aqui embaixo e 10% lá em cima, eu vou ter 20% da banca, né? Ou do quanto eu separei para aquela operação, e esses 20% você vai dividir por 2 e vai chegar no meio do caminho. Não, eu entro com 15% aqui e aqui já aumenta a mão para 30%. Então, bem dizer, 2/3 está para cima. Então, isso acaba me favorecendo em puxar o preço, em vez da metade, um pouco mais próximo da onde o preço estava. Então, nessas horas que dá um pequeno movimento para baixo, eu consigo ser lucrativo. No momento, o price action aqui, no 41.300, a gente tem um grande suporte, com mais de 90 bitcoins ali sendo negociado. Para quem estiver acompanhando no celular, tá vendo o pau comer ali, entre 41.400 e 41.300. Então, isso me faz o quê? Por mais que isso não seja extremamente verídico, porque as pessoas podem manipular, né, colocar ordens falsas para que você ache que tem realmente um interesse ali, você vai buscar e aquele cara tira a ordem de lá, né, tem muita robô que faz esse tipo de coisa também. Então, eu não sou, né, também ingênuo em acreditar 100% no que o book está me dizendo. Só que é algo que me dá um pouco de norte, de se eu estou próximo a romper, se eu não estou, eu estou segurando aqui o preço. Dificilmente eu vou romper. Dificilmente. Tem 30 bitcoins sendo vendidos contra 110 querendo ser comprados. Ou seja, eles vão executando tudo. Vão executando tudo. Olha lá. Então, provavelmente, o que vai acontecer? O preço vai voltar a bater aqui, aí de duas uma. Ou ele rompe para cima, ou ele pode vir a ter uma exaustão
e derreter para baixo. Alguém está acompanhando aí no book? Para conseguir ter uma clareza melhor do que eu estou falando? Sim, sim. Ó, e se o Bitcoin perde aí uma 12 e perde a 26, aí fica interessante. Fica interessante porque quer dizer o quê? Que os 41.300 foi perdido, que é onde a gente tem a maior parte de suporte agora, no momento. Vitor. Pode falar, Filipão. Legal que, tirando um zoom aí desse ponto que você estava antes, você vê que tem um canal de alta, um mini canal de alta, né? Que tende a romper para baixo. Então as coisas vão se conectando aí. Aqui, você diz? Isso, é. Aí, tá vendo? Filipão é um cara que opera aí junto comigo, é um mentorado meu. Ele também fez a mentoria do Vela, que é o Diegão. É um cara que já manja. Nós vamos até se encontrar lá no Rio Cripto dele, hein, Filipão? Vamos. Você traçou assim? Como que você traçou ele? Um pouco mais para cá? Isso aqui, mais ou menos, Filipão? De qualquer forma, mesmo que não seja um canal, que seja uma cunha megafone, ascendente, por que megafone? Porque ela tem esse como se fosse um funil, né? Ela abre aqui, né? O bocal dela é aberto. Ele não é fechado igual uma cunha ascendente ou descendente. Então a gente chama de cunha ascendente megafônica, que lembra o megafone, né? O desenho dela, que ela também rompe para baixo. Tá? E se ela for uma cunha descendente megafônica, ela rompe para cima. Então agora no momento, estamos segurando, equilibrando as forças dentro desse sanduíche de EMA. Nós temos uma LTA passando aqui. Então, se o preço vier a chegar aqui, aqui é um bom ponto, por exemplo, para eu sair do meu scalp. Porque o preço pode vir a se apoiar aqui e tomar força para ir embora. Então, quando a gente fala de, eu não sei a hora de entrar e sair. Gente, scalp, futuros. Se em futuros eu estou pegando um empréstimo com a corretora, não tem o porquê eu querer fazer uma operação de muito tempo. Não tem o porquê. Você pega, né, sei lá, você está pegando R$1.000 emprestado com um amigo. Por que você vai jogar isso, né, vai ficar levando com a barriga para um ano? Não. Cara, resolve isso logo, faz a operaçãozinha, fez um bom gerenciamento. Qualquer 1,2% é lucro, só fique atento com a alavancagem, com a taxa que é paga. Isso você consegue ver no histórico. Quando você abre a posição comprado ou vendido, você abrir uma operação, você consegue em histórico ver mais ou menos a taxa que foi pago para entrar. Vai ser mais ou menos a mesma taxa para sair. Então você faz o quê? Faz esse cálculo para saber o quanto você tem que ter de lucro para pelo menos sair pagando a taxa. Sem prejuízo. Porque tem alguns lucros que dá que é tão pequenininho que acaba ficando tudo para a taxa da Binance e aí, você não viu coisa do lucro. Então, no momento, minha operaçãozinha vai acabar tendo provavelmente um movimento de subida agora, porque esse suporte dos 41.300 está bem forte, está bem nítido. Mas, se isso acontecer pela exaustão da briga ali, tá vendo? Já está começando a querer devolver. É aquela coisa, você consegue encontrar várias LTAs, desde as minis até as mais complexas e compridas, né? Conforme você vai pegando ângulos diferentes, você consegue traçar regiões diferentes de LTA. Olha lá, o preço agora está brigando numa outra faixa que também tem uma resistência bem forte. Desculpa, Vitor, mas aí se você botar no 1 minuto, né, que é o mais reativo, é exatamente uma LTA que está segurando ele lá também, né? Bem grande aí, tá vendo? Daqui para cá, você fala. Isso aí, também. O preço está se apoiando. Então ele usa a LTA o quê? Para continuar a tendência dele, que a LTA é uma linha de tendência de alta. Exatamente por isso. Ela vai segurar o preço máximo que ela conseguir para elevar a cotação desse preço. E no minuto, se a gente for levar em consideração essa movimentação, a gente tem um triângulo simétrico, usando até mesmo a nossa LTBzinha aqui, do triângulo maior que a gente fez lá no outro gráfico. Esse triângulo simétrico ele pode romper para cima ou para baixo. O interessante é que todos os fundos estão sendo ascendentes. Né? A gente tem um fundo ascendente aqui, a gente tem um fundo ascendente aqui. Agora, para mim, que estou em short, por mais que eu não estou muito exposto, vou tomar um stopzinho aí com 1% de prejuízo, estou tranquilo. O que acontece? Para mim, o ideal seria o quê? Um topo descendente,
e inferior ao anterior, para que eu possa ter um pouco mais de otimismo de que nós vamos testar de novo essa LTA e que, caso ela venha a ser rompida, a gente rompa esse fundo ascendente aqui, que está em 41.362. Rompendo isso aqui, aí já começa, o book já começa a ficar movimentado, é sinal de que pode estar tendo uma correção um pouco mais severa, mas aquela coisa, gráficos grandes ainda mostram que a gente pode ter fôlego para continuar subindo, tá? Então, eu vou até dar uma olhada aqui numa coisinha. A briga tá feia ali no book. Os 100 bitcoins que tá ali em 41.300 não diminui por nada. Só tá consumindo o que tá aparecendo de venda ali em 41.400. Ó, vai romper de novo para os 400. Coisa linda de ver, hein? Vamos ver. Inclusive, o Felipão que está com nós aqui, ele também traçou utilizando o pavio no triângulo como base. Então, ele chegou nesse desenho aqui, ó. Pavio com paviozinho. E aqui. Então, você tem o quê? Um triângulo simétrico. O triângulo simétrico, ele não tem lado preferencial para ser rompido. Porém, foi o que eu falei. Temos que ficar de olho em volume, ver se o volume está ascendente. Né, ó, tá querendo ficar ascendente, por mais que seja um volume pequeno, ele está querendo ficar ascendente. Gráfico de uma hora, o volume está começando a querer ficar ascendente, ou seja, começando a acelerar, né, o volume é nosso acelerador. E nós estamos nos 41.500, brigando ali. Rompendo ali, indo para os 41.600, já se torna uma briga de gente grande. Então, acho que a qualquer momento a gente possa ter aí um rompimento, seja para baixo ou para cima. Fechou, turminha? Aí semana que vem não, amanhã, aula que vem, vamos tentar fazer uma operação juntos, para vocês entenderem mais ou menos a dinâmica, passo a passo. E aí, conforme vai surgindo dúvidas, vocês vão me levantando a lebre. Fechou? Alguém tem dúvida até aqui? Que agora, 8h15, eu tenho uma live, uma nova parceria que eu estou fazendo aí no mercado. Não sei se alguém quiser, se tiver interesse, lá no grupo do Telegram vou colocar o link da reunião, que nós vamos ter aí uma série de pessoas no mercado, tanto tubarões, que é do grupo do Diego, quanto grandes traders que vieram de outras regiões aí, de outros grupos também. Então vai ser bem legal. Nós temos um projeto que é interessante. É interessante, como se fosse um convênio, vamos falar assim. Tá? Então a gente tem um plano um pouco diferente do que o mercado oferece. Então, para quem tiver afim, 8h15 a gente começa. Fechou, galerinha? Fechou, Vitão. Fechou, Vitão. Valeu. Beleza, gente. Boa noite. Qualquer dúvida, pode me mandar. Se tiver algum tema que acha interessante eu trazer para a aula que vem, pode me mandar. Lembre-se que vocês personalizam do jeito que vocês quiserem o produto. E para isso eu preciso que vocês falem comigo. Se vocês não falarem, eu não vou saber se está legal, se não está, se está absorvendo, se não está, se está faltando coisa, se não está. Fechou? Sou um cara bem aberto, pode me chamar no privado que não tem erro. Valeu, pessoalzinho. Fica com Deus. Valeu, irmão. Valeu, Vitão. Valeu, Boa noite. valeu. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Falou.